A história continuou, a história continua, e a história continuará até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. A pergunta é: o que aconteceu e por que aconteceu? O contexto dessa história eu quero contar rapidamente apenas para relembrar com os irmãos. A Bíblia diz que um homem rico, chamado José de Arimateia. Arimateia era a cidade de sua origem, o seu nome era José. Este homem possivelmente era um discípulo oculto de Jesus, talvez até por causa da sua posição. Aliás, até a Bíblia apresenta ele junto com Nicodemos, outro discípulo que foi ter com Jesus de noite e que também não assumiu a responsabilidade, ou não assumiu com convicção a posição de ser discípulo de Jesus. Este homem, José de Arimateia, ele foi até Pilatos e pediu para que Pilatos liberasse o corpo para que ele pudesse sepultar Jesus na sua sepultura. Aliás, tem um texto de Isaías 53 que fala com o rico na sua morte, e os estudiosos entendem que esta profecia se cumpriu quando José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus. Sabe o que aconteceu com esse pedido? Para Pilatos foi uma grande surpresa. Ele chocou-se, ele assustou-se. Mas para os religiosos, ou para o sinédrio, aquilo que José de Arimateia fez foi um insulto. Mas ele foi e ele comprou mirra, aloés, ervas aromatizantes e uma quantidade incrível para cumprir o costume da época e então cuidar do corpo de Jesus, passar aquelas ervas aromáticas nesse corpo para colocá-lo na sua própria sepultura. Depois rolou uma grande pedra para tampar aquela sepultura. E aí eu queria parar com você um pouquinho aqui para a gente poder entender o sentimento, o coração, principalmente dos discípulos de Jesus. O mundo daqueles homens veio abaixo. A esperança virou pesadelo. E agora? Como será? O que será? E o desespero foi tamanho que a Bíblia apresenta os discípulos voltando à rotina depois daqueles 3 anos, entre aspas, perdido. Porque, afinal de contas, o Jesus que a gente resolveu seguir abandonou as redes, abandonou a vida, abandonou a coletoria, abandonou tudo para seguir esse Jesus, para terminar desse jeito, numa cruz, numa sepultura. Escute, por favor, o que os chefes dos sacerdotes e os fariseus fizeram nesse texto bíblico de Mateus, capítulo 27. Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, referindo-se a Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir. Mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixar um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Lacraram a pedra. Veja bem qual foi o esquema de segurança montado naquele lugar, de acordo com este texto bíblico. Primeiro,
um destacamento de soldados. Homens disciplinados. Homens acostumados com tarefas dessa natureza. Tarefas importantes, tarefas onde ele requeria deles um cuidado especial. Mas eles eram acostumados com tarefas assim. E esse destacamento tinha uma responsabilidade muito grande, guardar o sepulcro. Mas um outro detalhe do texto, bem no finalzinho, que eu não sei se você prestou atenção, é que aquele sepulcro que tinha uma enorme pedra tampando a sua porta de entrada, aquele sepulcro foi lacrado. Preste atenção nesse lacre, porque isso vai ajudar a gente a compreender o que vem na sequência. Mas aí, Mateus capítulo 28, versículo 2, diz assim: eis que sobreveio um terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Você se lembra de terremoto antes disso? Sim, aconteceu um terremoto também. Um terremoto na hora da morte de Jesus. Só que, ao contrário do primeiro terremoto que havia acontecido na sexta-feira, o terremoto anunciou a morte de Jesus. Agora nós temos um segundo terremoto anunciando a sua ressurreição. A pedra saiu do lugar e Jesus ressuscitou. Interessante porque algumas mulheres ficaram até Jesus ser sepultado. Daqui a pouquinho eu falo sobre elas. E agora, essas mulheres voltam ao túmulo com uma grande interrogação. Nós queremos colocar mais aromas, mais ervas, mais perfume no corpo de Jesus. Mas e aquela pedra pesada e lacrada? Quem vai removê-la? Mas mesmo assim elas foram para o sepulcro. Chegando lá, encontraram a pedra removida. E aí assustaram. E um anjo conversou com aquelas mulheres, dizendo: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Eu fico imaginando se fosse você ou eu no lugar daquelas mulheres. Não tenham medo. Como não ter medo? A situação era de amedrontar. Cadê os guardas? Cadê o corpo? Quem movimentou essa grande pedra? Assusta. Mas o anjo diz: não tenham medo, não tenham medo. Ele não está mais aqui. Na verdade, a punição para quem quebrava um lacre, eu volto ao assunto do lacre de novo, a punição para quem quebrava um lacre, era a pena de morte. Havia ali o selo do governo, o lacre do império. Não podia ser quebrado de forma alguma. Aí a pergunta: será que aquela guarda disciplinada, experiente, falhou? Será que aquela escolta ou aquele esquadrão, aquele grupo que estava ali, dormiu? O que aconteceu com eles? Não sei o que aconteceu, mas a verdade é que a notícia chegou: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Se os soldados dormiram durante o dever, isso não, a Bíblia só diz o seguinte: um terremoto, um anjo, uma pedra removida, e Jesus não estava mais lá. Meus queridos, eu fiz a viagem a Israel em 1996. Tem lugar que você entra que é terrível, é deprimente. Quem já foi lá sabe disso. Lugares históricos, lugares onde eles construíram algumas igrejas.
Mas tem duas versões do lugar aonde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou. Numa delas nós celebramos a ceia. E foi uma das experiências mais marcantes desta viagem. Quando você chega naquele túmulo que supostamente pode ter sido o túmulo que Jesus foi sepultado. Aí está lá uma portinha que eles fizeram de madeira. E escrito bem em cima, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Túmulo vazio, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Na sequência de fatos, para a gente entender, e eu serei breve, o texto mostra que, sem dúvida alguma, o medo daquelas mulheres era compreensivo. Mas aquele medo se transformou em alegria, porque elas se convenceram da ressurreição de Jesus. Logo em seguida, chegaram Pedro e João, ou João e Pedro, Simão Pedro, ao túmulo, e João analisou o túmulo, viu lá os panos, os tecidos, e o capítulo 20, versículo 7, fala sobre isto, mostrando que de fato não era engano. Algo realmente aconteceu de extraordinário. Então vamos a mais um texto bíblico entender esse algo extraordinário e trazer para nós uma mensagem encorajadora nesta noite. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Então veja bem, o lenço de Jesus também estava lá. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Lucas capítulo 20, versículos 6 e 7. Jesus realmente ressuscitou. Mais de 500 pessoas testemunharam Jesus Cristo vivo, depois que ele passou pela experiência da morte e ressuscitou. Quais são as provas ou evidências que nós temos? Vamos lá. Primeiro, testemunhas oculares. Naquela época, tinha um valor muito grande as testemunhas oculares. Quem presenciou o fato. E como Jesus apareceu a mais de 500 pessoas ao todo, e eu já tenho dito isso aqui quase todos os anos, estudos que são feitos, olha, você pode até enganar uma pessoa, 2, 3, 10 pessoas em momentos diferentes. É até possível que 3 ou 4 pessoas tenham uma ilusão e possam imaginar estar vendo uma alucinação, estar vendo a mesma coisa, apesar de ser raríssimo. Mas como é que você explica 12 discípulos juntos, 11 discípulos juntos, depois mais de 500, tendo a mesma alucinação, tendo a mesma visão? Não, são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E essas testemunhas têm grande valor. Mas tem um outro aspecto que também é de fundamental importância: a transformação dos discípulos. Os discípulos que tinham voltado para a rotina, uns foram pescar, não é? Tem a Bíblia registra aquela história dos discípulos da estrada de Emaús, um chamado Cleopas, que está voltando para a cidade, desiludido com todas as notícias, decepcionados, a esperança foi-se por completo. E agora Jesus ressurreto aparece para estes homens, e estes homens se encheram com tanta convicção que o evangelho se espalha de uma maneira acelerada naquela época por causa da transformação daqueles discípulos. Você acha que eles iriam pregar o evangelho e fazer com que o evangelho se espalhasse como espalhou, se não tivessem tido uma experiência genuína com Jesus ressurreto? Mas uma outra evidência é Maria Madalena. A Maria do lugar lá chamado Magdala. Maria Madalena foi a última, junto com outra Maria, a deixar Jesus. Você sabe que hora que elas deixaram? Na hora que a pedra rolou e tampou o sepulcro. Elas acompanharam tudo. Os discípulos foram embora e elas permaneceram ali.
Elas viram quando a pedra foi colocada. Viram o tamanho da pedra. Sabiam que Jesus tinha sido colocado lá. Essa mulher tinha uma paixão extraordinária por Jesus, porque dela ele tirou os 7 demônios. Ela seguia Jesus de perto o tempo todo. Esta mulher mudou sua vida. Esta mulher foi uma mulher que viu o milagre de Deus acontecer de modo muito especial na vida dela. E agora elas acompanham tudo e ela vê aquele corpo sendo colocado naquela sepultura. E ela diz, não é possível que tudo vai terminar assim. Será que esse Jesus que me deu um novo sentido para a vida vai terminar numa sepultura? Será que essa história toda vai ser concluída com Jesus fracassando, com a morte? Esta mulher, quando ela voltou ao sepulcro junto com a outra Maria, viram a pedra removida, viu que Jesus não estava lá. Estas mulheres viram uma pessoa chegando e pensou que era o jardineiro. Correram até ele e disseram, espera aí, se você levou o corpo, diga onde está, para a gente ir lá pegar esse corpo, cuidar desse corpo. E aí o jardineiro chama ela pelo nome. O corpo glorificado e ressuscitado, de um primeiro momento, ela não reconheceu, talvez até por causa da dúvida sobre a ressurreição. Mas quando Jesus abre a boca e a chama pelo nome, ele identifica a voz. Reconhece Jesus, ela identifica a voz. Reconhece Jesus, o seu jeito de falar. E ele então se revela e ela sai dando as boas novas e na sequência Jesus aparece a várias pessoas. Jesus fala com aquelas mulheres, fala com outras pessoas. Sem dúvida alguma, meus queridos, Jesus ressuscitou. E agora, para os discípulos, chegou a hora de pregar o Evangelho, espalhar a mensagem. E a mensagem do cristianismo, essa mensagem a ser espalhada, ela fica mais forte, mais densa, mais profunda, ou ela fica mais fraca, mais fragilizada, dependendo do que nós pensamos acerca da ressurreição. O que você pensa da ressurreição, evidentemente reflete na mensagem que você anuncia, na mensagem que você prega. A base do Evangelho não é apenas a morte, mas também a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a base. O que Paulo vem nos ensinar? E eu quero terminar com Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É vazia. Não faz nenhum sentido. Se Cristo não ressuscitou, para que fazer um programa dessa natureza? Para que a gente está aqui? Vamos apagar as luzes, fechar as portas, vamos para casa e cada um toca a sua vida, vamos voltar a pescar. Vamos voltar para a nossa rotina. Vamos voltar para o nosso trabalho do dia a dia. Esquece o Evangelho. Inútil a vossa fé e a nossa pregação. Se Cristo não pregou, não dá para continuar. Para que continuar, se Cristo não ressuscitou? Mas o Paulo continua no mesmo capítulo 15 de Romanos, de Coríntios, 1 Coríntios, dizendo assim, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Agora preste atenção no verso 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. A morte aconteceu na sexta-feira. O sábado foi silencioso, parecendo que tudo era definitivo.
mas no primeiro dia da semana, ao raiar do primeiro dia da semana, veio a ressurreição. E sabe qual é a conclusão que a gente chega? É que o poder do Evangelho não está somente na morte, mas também na ressurreição. E você sabe o que isso significa? Significa que na morte o preço foi pago, mas na ressurreição o Senhor revela o seu poder. E o poder revelado na ressurreição é aquele poder que pode vencer absolutamente tudo, porque pode vencer a pior de todas as nossas inimigas, que é a morte. Se Jesus não foi preso pela morte, se o poder pôde ressuscitar Jesus, pode fazer qualquer coisa. A morte paga o preço, mas a ressurreição garante o poder que nos traz vida, e vida completa, vida plena, vida abundante, vida eterna. Ainda no mesmo capítulo, Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 19, se é somente para esta vida que temos esperança, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ah, meu querido, o que esse texto está dizendo é que infeliz sou eu, de por mais de 30 anos estar no ministério pregando a palavra, para depois de todo esse tempo concluir que ressurreição não existe. Tudo o que foi feito foi em vão, foi inútil, vazio, desprovido de significado. Mas olha o que vem, o cântico de vitória no final. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Nós não estamos esta noite celebrando uma tradição. Nós não estamos esta noite numa festa que foi apenas colocada no calendário cristão por colocar. O que nós estamos fazendo hoje à noite, meus queridos, é dizendo através da experiência de Jesus que há vida além da sepultura. Que há vida além da morte. Que há vida além daquilo que parece tão definitivo. E não é uma vida qualquer, não. É vida eterna. Vida ao lado do nosso Senhor. Eu achei esse nome paixão bom para essas 3 mensagens. E hoje eu coloquei até no convite lá no Twitter, eu coloquei uma frase que indica um outro lado de raciocínio desse termo. E eu coloquei lá que paixão pode também significar o que Deus em Jesus Cristo fez apaixonadamente por você e por mim. O que Jesus Cristo fez de maneira apaixonada por você e por mim, entregando-se plenamente, também é uma paixão. E que paixão! E que tamanho de paixão! O Senhor te ama. O Senhor quer resgatar você. O poder que ressuscitou Jesus, que resgatou Jesus da sepultura, do túmulo, é o mesmo poder que pode tirar de você de qualquer buraco que você esteja. Qualquer buraco existencial. Qualquer situação em que você se encontre. Você pode recorrer a este poder. Quero terminar dizendo que, às vezes, existe uma pedra maior do que aquela pedra que tampou o sepulcro de Jesus Cristo. Sabe que pedra é esta? É uma pedra que tampa a sua mente, o seu coração,
gerando morte espiritual em você, e a pedra é tão grande que faz, às vezes, você e outros que estão perto de você encarar isso como definitivo. Acabou. A pedra está lá, foi lacrada, é muito grande, é muito pesada, não tem jeito, acabou. Não tem jeito, vou entregar os pontos. E o que eu quero que nesta noite de celebração da vitória de Cristo sobre a morte, é que você saiba que não existe pedra, por maior que seja, que não possa ser removida pelo poder do Senhor. Ela pode ser removida. Não existe morte que seja definitiva. A morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro foi apenas ilustrativa, para que todos saibam que o Senhor da vida tem poder sobre a morte. E eles disseram, tirai a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal, são 4 dias de sepultamento. Tirai a pedra. E ele apenas ordenou, e Lázaro saiu do túmulo e voltou à vida, para que ficasse claro que o Senhor tem poder sobre a morte. Mas o maior de todos os poderes foi revelado na sua própria ressurreição. Por isso Paulo pode dizer, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está? Jesus já venceu. Já acabou. A morte já foi vencida. A morte já foi derrotada. Agora tem muita gente morta em delitos e pecados com uma pedra gigantesca na frente dos olhos, na frente do coração, de modo que ela não consegue abrir-se de forma alguma para o milagre. E mesmo essas pessoas, eu gostaria que hoje tivesse a humildade de dizer, Senhor, remove a minha pedra. Tem um cântico, falando sobre Lázaro, que é sobre esse título, remove a minha pedra, mas remove a pedra da incredulidade, a pedra do medo, do desespero, da frieza, da ignorância. Senhor, talvez esse cântico, mesmo referindo-se a Lázaro, combine com esse apelo, Senhor, ressuscita-me, me faça voltar à vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria que ficasse em pé uma pessoa, 2, 3, 10, 20, que quer orar ao Senhor nesta noite. Olha que eu não estou nem fazendo apelo para você aceitar Jesus, propriamente dito. Você pode fazer isso agora, se você quiser. Foi por você que ele morreu, por ser apaixonado por você que ele morreu. Mas eu gostaria de dar uma oportunidade para você dizer assim, Senhor, eu admito que preciso